Bom dia a todos. Interessante, sempre foi assim, né? O culto mensal, a diferença entre o culto mensal e esse de homenagem aos nossos ancestrais. O culto mensal já diz o nome de agradecimento, uma cerimônia de agradecimento. Ela brota, né, na gente uma alegria, né, uma vontade de se confraternizar, ou seja, brota algo da era do dia, ou seja, esse sentimento de otimismo, né? Já a cerimônia de homenagens aos ancestrais, já há uma interiorização, né, de todos vocês, percebi, né, na hora do jorei, vocês para dentro, né, do espírito de vocês se interiorizando. E justamente por causa da chuva, né, sempre às vezes chove, o tempo não de sol, então faz com que a gente automaticamente sinta essa interiorização. Então, para isso, né, hoje, estudemos, né, essa interiorização. Tem um documentário interessante, se vocês puderem assistir, que está passando no canal fechado da National Geographic, que é estrelado pelo Morgan Freeman, em que o documentário chama A História de Deus. É muito interessante porque ele aborda várias religiões, viaja o mundo inteiro através das religiões de vários países, e também não deixa de conversar com cientistas e pessoas, né, com outro tipo de visão sobre a religião. Então, interessante é um experimento que um psicólogo americano fez, de pegar crianças de 5 a 6 anos e explicar para eles, vocês estão vendo aquele alvo, né? Sabe aqueles alvos de velcro? Né? E aí dão uma bolinha de velcro na mão das crianças e fala, dessa linha, né, vocês têm que jogar a bolinha de velcro. Só que tem que jogar de costas. Né? E depois, quem conseguir acertar o alvo vai ganhar um prêmio. Né? Aí põe criança por criança. Eram 10 crianças no experimento. E sem exceção, as 10 crianças entram no quartinho fechadinho. Eles começam o que vão fazer e tentam. E não acerta. Né? Aí ele olha para os dois lados assim, pega a bolinha de velcro e cola no alvo. E isso foi feito com as 10 crianças. As 10 crianças colaram no velcro, no alvo. Quer dizer, né? Trapacearam, né? E aí, o segundo experimento. Mesma quantidade de criança, na mesma faixa etária. Colocaram, só que a história era diferente. Se você está vendo aquele alvo ali, vocês têm que acertar essa bolinha de costas, jogando de costas. Só que, está vendo aquela cadeira ali? Estamos vendo, as crianças. Ali está uma princesa, que vai olhar o seu feito. Né? E vocês acertando o alvo, vocês vão ganhar o prêmio. E as 10 crianças não trapacearam. Teve uma que chegou bem perto e foi conversar com lá perto da cadeira, né? Tipo, você está aí mesmo, né? E todos não trapacearam. Todos foram para a linha e ninguém acertou, porque era de costas, né? Mas é um experimento interessante, né? Bonitinho, porque é criança, né? Mas que quando se cresce, essas crianças crescem, o bonitinho perde tudo, né? Porque essa é a semente do mal, no qual aquela cadeira onde está sentado Deus, né, é negligenciado. Né? Na verdade, as provas já estão, né,
da existência de Deus está a olhos vistos, ou seja, a própria natureza, né, a nossa vida, as coincidências que o universo teve que ter para ter esse planeta, a temperatura ideal, né, coisas assim, coincidência da coincidência da coincidência. Né? E essa já é, a olhos vistos, a presença de Deus. Né? Mas que com o materialismo conseguiram contar uma história que isso daí é apenas ciência. Né? E com isso a ideia do materialismo, ou seja, a propaganda do materialismo, né, se fortalece. E todo mundo hoje acredita mais na ciência, né, do que na religião. E o que a gente assiste todos colocando essa bolinha no velcro, né, achando que não vai ser visto. Mas interessante saber que o reverendo sempre falava que o mundo, pouco a pouco, vai se equivaler ao mundo espiritual. Quer dizer, o mundo material vai chegar ao mundo espiritual, na equivalência. Então, hoje, mesmo aqueles americanos que mentiram, né, foram pegos na mentira por causa das câmeras espalhadas pela cidade inteira. Então, bastou ver as câmeras que eles não estavam falando a verdade. Quer dizer, até na parte material está se equivalendo à parte espiritual, onde Deus tudo vê. Né? Então, hoje tem câmera em tudo que é lugar. Então, as pessoas, mesmo os políticos, pessoas que gravam conversas perigosas, né, que a pessoa está propondo corrupção, e é gravado e aparece na televisão. Quer dizer, já está diminuindo o espaço, né, para a prática do mal. Mas para fixar, ou seja, para fortalecer, né, Meishu Sama trouxe ao mundo o milagre do Jorei. Né? Porque com o milagre não tem mais dúvida da existência do homem sentado na cadeirinha, ou seja, de Deus sentado lá, olhando por nós. Né? Os milagres que acontecem não deixam dúvidas. Né? E para isso, a importância da gente praticar, e ao mesmo tempo, ao praticar, esses milagres ficarem vivos, né, junto com a gente. No Kototama 9 desse mês, que foi lançado, tem uma história, né, de testemunho muito bonito de um soldado que estava a 500 metros da explosão da bomba atômica e foi salvo pelo Jorei. Então está aqui o relato, e justamente pela própria medicina não mais dar chance nenhuma para ele, entrou o Jorei em ação. Né? Ou seja, ele já desapegou da vida material e com isso conseguiu receber o Jorei no estado ideal, ou seja, com desapego e com a fé, né? Máxima fé. Então é uma história muito bonita e que nos faz pensar, né? Onde está, né, esse Jorei? Onde está esses milagres, né? Continua acontecendo. Mas o que tem acontecido é o que o reverendo sempre falava. Na época de Meishu Sama, o Jorei era mais material do que espiritual. A parte espiritual era menor do que a parte material. Tanto é que no começo mesmo do Jorei era uma massagem, onde se apertava as partes
com problema, e com isso o Meixo Sama colocava força e luz através da ponta do dedo. Mas pouco a pouco foi ficando espiritualizado. O jorei era, né, tremido, assim, se mexia, e pouco a pouco depois ficou fixo, né, e o tempo diminuindo o tempo de ministrar jorei. Né. Então essa espiritualização do jorei exige da gente também a nossa espiritualização, para acompanhar, né, o jorei. Então, a necessidade de estudarmos mais os ensinamentos, tudo isso fortalece o jorei. E aí a gente vai conseguir ministrar o jorei atual, né, o verdadeiro jorei atual, né, não o jorei de anos atrás. Então deveria muito mais força de operar milagres, né? Mas temos uma coisa que é uma doença muito atual, né? A doença de sentimento, né, doenças que está na sociedade atual, né? Eu vou dar um exemplo, mais fácil dar o meu exemplo, porque está dentro de mim isso, né? Na adolescência, tinha um sentimento assim bastante irascível, ou seja, com muita ira, né? Muito raivoso, né? Raivoso é a palavra, eu acho. E brigava muito com os meus irmãos, com meus pais. E com isso eu achava que esse sentimento sou eu, né? Esse sentimento de raiva sou eu, e as pessoas têm que entender que sou eu, têm que aceitar que sou eu, né? E colocava esse sentimento para fora, né? Eis que aos 18 fui parar no serviço militar, né? E chegando lá, era um batalhão de 2.000 soldados, e só 4 eram, assim, nipo-brasileiros ou orientais, né? E aí, automaticamente, fez uma amizade por essa razão também, né? E num belo dia, eu não estava nesse dia, no dia seguinte eu vim, e fiquei sabendo do colega meu que estava preso. Aí eu perguntei o porquê, que ele tinha brigado com outro colega dele por uma besteira de um colchão, de alguma coisa, de um travesseiro. E aí todo mundo fez a rodinha para ver a briga e tudo mais. E no que esse niceio nipo brasileiro empurrou o outro menino, o menino tropeçou e bateu a cabeça na cama e veio a falecer. E com isso eu nem vi mais esse menino, esse meu colega, já foi direto para a cadeia, né? E aquilo me chocou muito, né? Aquilo me deu um negócio me chocou bastante, né? Porque até então ele estava com a gente, mas no dia seguinte já tinha destruído a vida. Ou seja, porque a justiça militar é diferente da justiça civil, é uma justiça muito mais rigorosa que com certeza ele pegou muitos anos de cadeia. Ninguém fica sabendo de nada. É uma coisa muito, um mundo à parte, né? Então, aquilo, eu me coloquei no lugar dele. Pela semelhança, justamente pelo ser nipo brasileiro, né? A própria semelhança, eu me vi no lugar dele, né? Quer dizer, a própria vida destruída, tanto de quem faleceu como dele também, né? Acabou a vida para os dois. E por uma coisa de raiva, uma coisa de... né? E aí eu percebi que a própria raiva que eu tinha é que me fez levar para um lugar onde é o antro da raiva, onde é o lugar que cultiva a raiva por obrigação. Porque lá precisa de soldados, e os soldados bonzinhos
que querem salvar o outro. Não é, eles têm que criar soldados que conseguem matar o outro. Né? Essa é a função dos militares. Então é atiçado essa parte do ser humano, para ter raiva. Então eles têm raiva, os sargentos judiam dos soldados justamente para essa raiva crescer. E ter alimento, e cresce, e cresce. Aí eu entendi. Né? Eu entendi que o que eu sentia é o que me levou àquele lugar. A própria afinidade do que eu sentia é o que me levou para onde é o mais forte esse sentimento. E depois, a partir daquele dia, eu falei jamais, né, deixar isso crescer dentro de mim. E isso entrou bem fundo, né, dentro de mim. E com isso, os meus irmãos até brincam. Eu falei, ele ficou muito mansinho depois, né? Não é questão de mansinho. Eu sei que ele está lá. Dentro da gente, eu sei que ele está lá. Mas eu sei quando ele aparece. E eu já corto. Não dou trela para ele. O problema é dar trela para esse sentimento. De raiva, né? E isso cresce. Né? Nós temos agora, nasceu os cachorrinhos, né? Bonitinhos, né? Pequenininhos, né? Mas e quando cresce, né? E quando um filhote de leão, um tigre, bonitinho, você cria, dali a pouco ele come você, né? Quando cresce. Porque é instinto dele. E a função desse sentimento é essa mesmo. É de criar infelicidade. Então, dentro da gente, importante é localizar esse sentimento e saber, né, organizar dentro da gente e saber onde ele está. Porque quanto mais a gente tem essa raiva, mais você alimenta esse sentimento. E mais isso cresce dentro da gente. E o problema maior de tudo isso é quando a gente começa a gostar disso. Começa a gostar de fazer mal aos outros. Aí é meio que não tem volta, aí é meio que não tem mais chance. Meio Sama fala no Salmo que o bichinho entra no coração e começa a fazer ninho. Né? E aí o bicho cresce, começa os tentáculos dele começam, né, a dominar o coração. E mais para frente, isso dominado o coração, todos os outros sentimentos negativos também vêm. Pois são tudo da mesma origem. Vêm do mesmo lugar. Né? Então, a importância da gente olhar bem e ser bastante crítico com a gente mesmo. Né? Achar bonitinho, é uma raivinha, isso faz parte do ser humano. Tudo bem, mas não dê alimento. Não deixe isso crescer. Né? Não ache que isso é normal. Né? E estamos num mundo em que tudo, a própria mídia, faz com que manipulem o sentimento das pessoas. Né? E, por exemplo, agora, com esses Jogos Olímpicos, tá? As pessoas mudaram o foco. Né? Por uma coisa sadia de competição, de união dos povos, o clima melhorou, né? Espiritualmente melhorou do Brasil. Parou-se de se falar um pouco dos políticos, né? Porque também não estava dando audiência, e sim a Olimpíada. Então, você vê como o mundo envolve a gente. Né? E você alimentar esse ressentimento, ódio e raiva, a gente tem que olhar para aquela cena do menino da Síria, né? Sobrevivente do bombardeio, sentado na cadeirinha. Aquilo a gente deveria colocar como sendo o resultado final desse sentimento negativo. É o que vai trazer. Então, se você não quer jamais aquela figura na sua frente, né, tem que começar desde já. Porque cresce dentro da gente. E, ao mesmo tempo, sentimentos bons também
se você alimenta, ele também cresce. Né? Ele também cria corpo. Por isso a necessidade da gente ser insistente na prática do bem. Com isso a gente vai alimentando o primordial. A dedicação faz com que o ser humano saia desse nível animal, né? Saia do domínio do materialismo. Né? E ganhando a espiritualidade, você, pouco a pouco, vai ser o ser humano da era do dia. Né? Aqui no Kototama, no finalzinho do Kototama, né? Após saborear no fundo do coração o amor de Deus, tornei-me pessoa que não sente mais tristeza. Há necessidade, né, primeira, de sentir Deus, para que esses outros sentimentos negativos fiquem fraquinhos no cantinho dele. Porque eliminar 100%, a gente já estudou que não dá. Faz parte do ser humano. Inclusive, nesse programa do americano, um dos capítulos é a origem do mal. Né? Ele questiona a origem do mal. E eu acho que por ele ter o ator Morgan Freeman, por ele ter uma criação católica, eu senti no semblante dele... Quando ele escutava a parte oriental das religiões, eu sentia um sorriso a mais nele, eu sentia um entendimento mais completo nele. Principalmente quando ele fala com um monge, um budista do Tibete. Aí eu senti que ele entendeu algo. Né? Então essa parte que o Oriente completa o Ocidente é assim mesmo. Né? Mesma coisa quando alguém no Oriente entende o cristianismo, entende as religiões ocidentais, completa. E para a gente também. Né? De berço católico, de berço, quando escuta algo diferente, também completa. Então, é muito interessante se vocês puderem assistir, né? E também nesse Kototama temos um artigo escrito pela falecida Paula Vartuk. Ela ajudava o reverendo nas traduções e ela trabalhava para o jornal O Estado de São Paulo, jornalista, né? E era crítica de cinema. E é uma pessoa muito intelectual, né? Inteligentíssima. E era interessante porque ela lia os ensinamentos de Meishu Sama, então tinha uma visão diferente dos outros. Então, quando ela fazia crítica nos jornais, de filmes que muitas vezes os outros críticos não gostavam, ela gostava. Colocava 5 estrelas no filme, sendo que os outros não gostaram, mas ela tinha pescado algo espiritual no filme, alguma coisa diferente, e com isso ela dava 5 estrelas. E hoje, homenagem aos ancestrais, né? Uma homenagem a ela, de todo o trabalho que ela fez com o reverendo, e com certeza deve estar fazendo no mundo espiritual o trabalho de divulgação dos ensinamentos de Meishu Sama. Né? Então, essa parte do sentimento. Né? Por exemplo, eu fui para o local, né? Eu sentia todo esse sentimento, fui parar no exército. Quer dizer, a culpa não é dos soldados, a culpa não é do sargento, a culpa não é deles que judiavam. A culpa é de mim mesmo que sentia isso. Que liga na afinidade. Então, muitas vezes, você está sofrendo por algo, é por uma afinidade. Né? A culpa não é de quem faz você sofrer, é pelo que você sente. E com isso traz afinidade.
Porque quando não temos afinidade nenhuma, não, passa longe, passa quilômetros. Interessante isso. É algo que a gente tem que acontece com a gente. Jamais é culpa do outro, né? Então, sabedor disso, a gente muda nosso foco para dentro da gente. E como um dia de hoje, né, que a gente sente essa interiorização, nada melhor do que essa faxina, né? Pegar esse dia para fazer a faxina onde que a gente está errando, aonde que a gente está, e não estragar, né, o coração. Né? Não chegar a um ponto que fala, não sente mais nada. Olha uma cena daquela de guerra e não sentir mais nada, é porque está bem doente. É porque o coração está bem afetado. Né? Está bem dominado. Quer dizer, o ninho já cresceu. Então, há necessidade do arrependimento. Quer dizer, arrependimento nada mais é do que enxergar isso e fazer a limpeza. Aqui a gente fala, a Meisama fala da pobreza, né, dos conflitos, da doença, pobreza e conflito. Né? Da pobreza, a gente necessita de algo de fora, né, que é eliminar as nossas máculas espirituais perante ao dinheiro e, com isso, esperar a bênção de Deus. Na doença, a mesma coisa. Esperar que venha a luz de Deus para eliminar as nossas máculas, nossas toxinas, nossas sujeiras dentro do corpo para que a gente ganhe saúde. A gente depende também. Né? Mas, no conflito, a gente não depende de ninguém. Depende da gente mesmo. Falar, a partir de hoje, não mais. Né? Porque dos outros conflitos a gente acha horroroso, mas do nosso a gente não acha nada. Né? Vem da mesma origem. Vem do mesmo. A gente é coautor. Se a gente cultiva isso, a gente é coautor também das barbaridades do mundo. Né? Então, para isso, há necessidade urgente do arrependimento de que a gente não quer fazer parte disso. Né? Que a partir de hoje, a gente quer, né, que a era do dia chegue dentro do nosso coração. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e um feliz fim de domingo. Tá bom? Obrigado.